Vem aí o momento mais mágico do ano, quando Itajaí se ilumina com o brilho dos sorrisos e olhares. A música ganha as ruas e todos nós somos tomados pelo espírito contagiante, alegre e cheio de esperança do Natal. Natal Encanto de Itajaí, o maior espetáculo de luz, fé e união que você já viu. Prefeitura de Itajaí. Itajaí está crescendo e a infraestrutura acompanha este avanço. Serão 2 novas estações de tratamento de água e uma delas começa a operar já em 2025. Além disso, 2 novos reservatórios vão reforçar o abastecimento. E vem aí a ampliação da rede coletora e da estação de tratamento de esgoto. No total, são 29 projetos em execução e mais de 330 milhões de reais em investimentos. Do Semasa para Itajaí, por Itajaí. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Polilógica. Hoje estamos recebendo em nossa bancada ele que foi deputado estadual, militar com mais de 36 anos de carreira, foi comandante do Corpo de Bombeiros de Itajaí e desde janeiro de 2025 comanda a nossa Defesa Civil de Itajaí. Seja muito bem-vindo, Coronel Mocelin. Posso lhe chamar de Coronel Mocelin? É o que todo mundo me chama quando o pessoal perguntava, tu chama deputado e coronel? Eu disse, deputado eu estou e coronel eu sou, então permanece. Coronel, o senhor é um homem de um currículo invejável, pelo menos no sentido de tragédias e catástrofes, e não teria, eu acho que, nome mais importante a ser colocado, e o Robson com certeza acertou com a mão cheia, dado o seu histórico. O senhor comandou o Corpo de Bombeiros de Itajaí quando ainda não tínhamos Defesa Civil em 2008, no momento mais crítico da história mais atual de Itajaí, que foi uma enchente que tomou mais de 85% da cidade praticamente, né? E hoje eu quero lhe dizer que eu tenho uma longa experiência no campo político e na administração pública e a Defesa Civil, por eu ter sido vítima de 8 enchentes, sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. Então eu cobrava muito dos meus líderes sempre, vamos fazer um plano diretor da Defesa Civil, vamos organizar, porque assim é uma coisa que não nos dá tempo de fazer um plano em poucos dias ou diante de uma tragédia. Então a Defesa Civil é de extrema importância o investimento nela. E com tudo que o senhor conhece profundamente de Itajaí, talvez a pessoa mais capacitada para nos responder isso. Itajaí começou um novo caminho, porque o passado eu conheço, começou um novo caminho sob sua gestão, na questão da prevenção, da preparação, do equipar a Defesa Civil, de estar pronto para enfrentar a adversidade ou de dirimir, pelo menos, as tragédias. Por exemplo, em 2008, nós perdemos em Santa Catarina mais de 130 catarinenses com aquela tragédia. Quer dizer, nós estamos prontos hoje com 100 mil pessoas a mais na nossa cidade, com toda essa questão urbanística, e nós vamos conversar com calma sobre tudo isso, mas só para dar uma linha. Quer dizer, áreas de invasões, monitoramento, rios, águas, aprofundamento de canal. Quer dizer, Itajaí tem um plano hoje de construção dessa prevenção, nós estamos caminhando para isso, o governo do estado está ombreando com o senhor essa missão. Como que está essa situação? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Jean, obrigado pela oportunidade de fazer esses esclarecimentos. E como você disse, eu tenho uma larga experiência, embora teve épocas que o pessoal dizia que eu não era de Itajaí, eu estou residindo em Itajaí com residência própria há quase 30 anos. Ano que vem vai fazer 30 anos que eu estou morando aqui na Fazendinha. Morei no São João e em 99 vim para a Fazendinha. E eu realmente comandei 16 anos aqui em Itajaí. A de 2008, a enchente de 2008, como você disse, mais de 100 mil pessoas que residem em Itajaí não vivenciaram aquela época e não sabem o que aconteceu. Nem conhecem essa história, né? Então, naquela época não tinha uma defesa civil estruturada, tinha uma única pessoa que respondia pela defesa civil, mas logo começou as enchentes, ele veio lá para o quartel e não tinha estrutura.
e nós acabamos assumindo toda a gestão das cheias, né? Tanto no socorro quanto distribuição de alimentos, recepção de todas as doações que tinha, e foram 10 dias que eu fiquei sem ir para casa, morando a 1.000 metros do quartel, ali na Marejada. Então, foi uma tragédia muito grande, porque a maioria das pessoas não foram alertadas, aliás, quase ninguém foi alertado, e as pessoas acabaram perdendo quase tudo. Quem foi atingido era uma mudança em frente de cada residência. Acabando aquelas cheias, o Jandir Bellini tinha ganho a eleição na época, já estava esperando em período de transição, né? E ele ficava ali na Marejada e eu conversava muito com ele. Eu disse, o prefeito, nós precisamos estruturar uma defesa civil. Nos primeiros dias de janeiro, nós fizemos uma reunião lá e eu levei para ele, apresentei o coronel, na época era Major Murilo, que era o subcomandante aqui de Itajaí, o meu subcomandante ficou 7 anos comigo aqui. E ele era especialista em defesa civil, dava palestra do Brasil todo. Ele ficou 2 anos lá na prefeitura, estruturando a defesa civil, que é mais ou menos o modelo que está hoje. O prefeito, ele contratou, ele fez um concurso público para 10 agentes de defesa civil, que ainda estão lá hoje, criou aquela estrutura, né? Foram depois, nós somos pioneiros no Brasil, nós estamos sendo referência para muitos estados e inclusive municípios que eles vêm aí, Itajaí, quase toda semana, conhecer o sistema de telemetria que foi desenvolvido aqui em Itajaí, né, por uma empresa de Blumenau, e instalou as primeiras 11 réguas telemétricas, né, que nós tínhamos 9, agora temos 11, instalamos mais 2 esse ano. E que quando deu aquela cheia em 2011, porque nós tínhamos a referência Rio do Sul, Blumenau, Brusque, a gente começou a alertar 2 dias de antecedência que quem foi atingido em 2008 poderia também ser atingido em 2011. E nós ficamos monitorando os rios, de 10 em 10 minutos a gente tinha as informações novas. E fomos fazendo esse alerta e prevendo a chegada da água aqui em Itajaí, exatamente como aconteceu. A água teve pontos que foi inclusive superior a 2008, outros pontos foram menor, mas muitas residências foram atingidas. Mas como as pessoas já tinham se prevenido, subido os móveis no andar superior quando tinha 2 pisos, ou retirado a mudança e levado até para outros municípios, os danos foram bem menores. Então, esse é o alerta à população, né? Mas Itajaí não tem que... Eu cheguei a essa conclusão que Itajaí não tem que conviver com cheias. Eu estive em início de março no Japão durante uma semana, a convite do Banco Mundial. Eles escolheram um município do Brasil e escolheram Itajaí para representar, digamos, o Brasil num congresso que teve lá, que teve 12 países participando, e eles nos levaram a fazer inúmeras visitas, e mostrando o que o Japão fez para conter as cheias que eram muito frequentes. Para ter uma ideia, tenho imagens lá que tem locais que o rio passa a 8 metros acima da cidade e atravessa a cidade sem atingir a cidade. O que foram feitas? Foram feitos muitos diques são a sobreelevação da margem, e feitas comportas que quando começa a encher muito, eles fecham, e bombas que retiram aquela água de dentro da cidade, jogando para fora. Por exemplo, na Holanda também, eles retiram toda a chuva que dá, eles retiram, porque ela fica abaixo do nível do mar. Aqui em Itajaí, foi feito um trabalho que hoje, se não tivesse sido feito aquilo, nós sofreríamos muito mais consequências, que foi o canal retificado. Aquele canal para ser um canal extravasor de toda a água que vem de Brusque, pelo rio Itajamirim, era para ir direto para o mar sem entrar no releito antigo. Só que ele não foi feito as comportas no início, lá montante, onde tem entroncamento do canal antigo com o retificado, e na saída ali embaixo. Esse projeto ele foi concluído em 2015, há 10 anos atrás ele estava concluído, e quando eu assumi, eu já tinha ouvido falar que tinha esse projeto, eu fui procurar lá no governo do estado e encontrei o projeto arquivado lá. Nós retomamos, conversamos com o governador, com o secretário de Defesa Civil, e foi inserido no Banco Mundial um pedido de financiamento juntamente com as 3 barragens que está prevista a serem construídas no Alto Vale, para colocar em prática esse projeto. O que ele contempla? Ele contempla a dragagem do canal retificado, aprofundar mais a dragagem. Aquele onde a gente tem a captação de água, né? Isso, aquele canal que vem direto ali. Ele contempla sobreelevações, são os diques, e as 2 comportas.
Então, fazendo isso aí, só que eu não vi as bombas para retirar a água da cidade na parte de baixo. Teria que ser contemplado também. E isso já está bem adiantado, eles estiveram ali mais umas 2 vezes, eu acredito que ano que vem já deva sair o financiamento. Então, essa parte eu não consigo mexer. Essa obra seria, só para a gente entender, seriam quilômetros de diques ou não? Tem que ver as margens, porque assim, é muito raro... O problema de Itajaí é o Itajaí-Mirim? Maior parte é o Itajaí-Mirim. Eu vou concluir todas as obras que estão sendo executadas, que têm projetos e que podem ser executadas para a gente se livrar das cheias, mais ou menos, né? A maior parte da cidade é atingida pelo Itajaí-Mirim. Então, quando chove muito lá em Brusque, ele entra pelo leito antigo e é onde atinge todas aquelas curvas todas ali, ele sai da calha e atinge a residência, os bairros tudo. O canal retificado, ele quase não sai da calha. É muito raro. Então, aprofundando mais, talvez alguns diques seja necessário, mas não tanto. Principalmente lá na montanha, talvez lá seja necessário para fazer a comporta e mais a jusante ali embaixo. Então, se fizer essa obra ali, é uma das etapas. Tem estudos ali na Univale, e eu já tinha detectado isso. Quando o rio Itajaí-Mirim ele se encontra com o Itajaí-Açu, o Itajaí-Açu ele represa o Itajaí-Mirim. Lá no trocadeiro lá. Lá embaixo ali. Ele é uma área côncava. Então ele faz aquela curva, o rio Itajaí-Açu, com muita velocidade quando chove muito lá no Alto Vale, ele empurra a água do Itajaí-Mirim para dentro e não deixa dar vazão. Represa. Então o que é necessário? É fazer um mole, nós estamos já trabalhando nesse projeto. Funciona como uma barragem, né? Exatamente. Então se nós fizermos um mole no lado esquerdo do Itajaí-Mirim com o lado direito do Itajaí-Açu, a gente fazer com que a água acelere a saída da água e não represe. Tanto que ali tem uns 11 a 12 metros de profundidade ali. Então ele cava ali e joga areia lá para o outro lado. Então, se nós fizermos um mole aí de uns 50, 100 metros ali, ele já vai dar uma aceleração da água. E tem estudos na Univale que diz que a redução ali de mais de meio metro do Itajaí-Mirim que alivia a saída da água. Outra obra que está em execução já, a execução que eu digo é o projeto com a execução da obra. É porque, enquanto eu estava como deputado, nós fizemos uma audiência pública ali na Câmara de Vereadores para saber como é que estava a barragem de Botuverá. Essa barragem de Botuverá já tem mais de 20 anos. Tinha um financiamento do Banco Mundial, do governo federal, mas era através de financiamento, depois não saiu. No governo Moisés foi feito vários projetos, mas não saiu do papel. Tinha uma questão lá, porque é uma área um parque nacional lá em cima, estava questão ambiental que não estava sendo superado. E agora o governador Jorginho Melo, ele fez um projeto, o projeto executivo com a execução da obra integrada. Então, já foi lançado, eu não sei se já deu, tem empresas vencedoras, e eu acredito que em breve já deva ser iniciada essas obras. Inicialmente se previa também captação de água e geração de energia elétrica, eram 3 em 1, e por isso que nunca saía do papel. Agora desistiram da questão da captação de água e energia elétrica, e vai ser só barragem para contenção de cheias. Ali diz que quando concluída aquela barragem, o Itajaí-Mirim vai ter um impacto de mais de 1 metro aqui em Itajaí, que vai amenizar. Outra coisa que ajudou já em 2011, não sei se você lembra, e que pode amenizar muito as cheias que vêm do Itajaí-Açu, é a abertura da boca da barra ali e o aprofundamento do canal para 14 metros. Então, se você recorda, em 2011 teve mais chuva do que 2008, lá no Alto Vale, em Blumenau e Brusque. Os rios atingiram níveis maiores, mas aqui não foi tão impactado. Em 2023, que eu disse que você fez um release para mim e não colocou 2023, das cheias que são frequentes aqui, foi a maior cheia da história de Rio do Sul. Taió, aquela região que tem lá no quartel do bombeiro, onde é que atingiu, e foi o maior nível que atingiu até hoje, acima do 2º piso do quartel, por exemplo. Quebrou a histórica. Então, a maior cheia da história é lá para cima. Aqui a gente imaginava que ia ser impactado com muita violência. Foi mais nas partes mais baixas que foram atingidos, porque se você olhava o Itajaí, a sua velocidade de saída da água era muito grande. E aquela abertura da boca da barra e com o aprofundamento do canal, as cheias que vêm do Itajaí-Açu aliviaram bastante. Agora tem um projeto do governo do estado de aprofundar 10 metros até a ponte lá da BR-101.
para poder ter O trevo da 470 lá. os navios subirem ali para cima também. Uhum. E com isso deve amenizar mais ainda as cheias oriundas do Itajaí-Açu. Então, se nós fizermos essas obras estruturantes, eu acredito que nós ficamos talvez não livres das cheias, das enchentes graduais, aquela elevação gradual dos rios quando transborda, que é diferente de enxurrada, que nós somos muito mais frequentes. Esse ano, por exemplo, teve muitas enxurradas. Itajaí se escapou assim muito. De janeiro até agora nós não decretamos uma situação de emergência. Semana passada, por exemplo, Itajaí choveu 40 milímetros e Luiz Alves 180 milímetros, a maior parte em questão de 2 a 3 horas. Se desse aqui, ia dar os efeitos, mesma coisa que aconteceu lá. Então é aquela chuva que vem com muita força, num período curto de tempo, e que o sistema de drenagem, às vezes, da cidade, ela está comprometido, e acaba não tendo a vazão, e onde enche, e logo parou a chuva, ela baixa. Esse agravante da questão de enxurradas, é que Itajaí é uma cidade plana. Toda areia, todo sedimento que entra nas tubulações, nas galerias, a água não tem velocidade para tirar dali, ela vai parar ali. E se não pegar e retirar através de limpeza, com hidrojato, essas coisas, ela vai acabar enchendo as tubulações e não vai ter uma drenagem eficiente. Então a Secretaria de Obras, Tarcísio, ele está permanentemente fazendo limpezas de galerias e tubulações, e a gente sempre está alertando, vê onde é que tem um ponto que a gente fica preocupado, porque ela tem que estar sendo feita essa limpeza permanente. O ex-secretário de obra de Balneário Camboriú, que é ali do Mazoca, Uhum. ele estava um dia desse conversando comigo, ele disse que ele foi abrir uma galeria, eles foram verificar uma galeria para fazer limpeza, de 2 metros, tinha 30 centímetros por cima que passava água, o resto estava cheio de areia. Então, Balneário é a mesma coisa que aqui, né? Então, essa preocupação a gente tem que estar fazendo essa limpeza das tubulações, galerias, permanentemente, porque senão as enxurradas, que elas são mais frequentes, vai causar danos tanto quanto pode causar uma cheia, né? Foi a primeira vez que eu ouvi o termo macrodrenagem, desde a época do Jandir ali, dos últimos governos do Jandir. E aí Jandir, Bellini, depois passou pelo Volney, e agora, né, os 2 mandatos do Volney, e entrou o Robson dentro, e o Robson eu já vi ele anunciando a macrodrenagem, e aí o senhor falou de toda a questão dos leitos dos rios, mas a macrodrenagem, ela vem de encontro a resolver também esse problema da ocupação irregular, da falta de planejamento, né, a cidade vai crescendo de maneira absurda e às vezes as pessoas esquecem que tem toda residência gera fluido, né? Mas nós podemos dizer que para enxurradas, e aí eu acompanhei um problema gravíssimo que aconteceu na Ressacada e que foi feita uma obra de intervenção muito, muito grande ali, muito cara, né, até a saída do Dom Bosco no Rio Velho e tal. Mesmo fazendo a macrodrenagem, Coronel, a gente tem ponta para toda essa carga, porque assim, se nós estamos fazendo a macrodrenagem, nós estamos sobrecarregando, nós estamos carregando os rios, os leitos que vão... Mas, eu esqueci de falar, mas agora nós entregamos semana passada, deu um trabalho danado, porque a prefeitura não tinha conhecimento de como fazer um termo de referência para dragagem, nunca foi feito, porque o governo do estado, através do financiamento do Banco Mundial, ele vai fazer a dragagem do canal retificado, e o leito antigo, que está lá todo assoreado, né? Então, muito assoreado. Então nós entregamos pronto ali na prefeitura, eu até saindo daqui eu vou ali falar com o Murilo para a gente lançar a licitação do projeto. Eu acredito que em 30 a 40 dias o projeto esteja concluído, é uma empresa que ganhar o projeto da dragagem, não podemos falar dragagem, é desassoreamento e limpeza do rio, porque senão tem questão ambiental, né? Então tem uma lei estadual que dispensa obras de contenção de cheias, de desassoreamento, porque realmente é retirar os sedimentos que estão lá dentro, que vieram oriundo das chuvas, não é aprofundar o canal, não é dragagem mesmo, é desassorear o rio. Então nós vamos começar a trabalhar
limpeza e desassoreamento de todo o leito antigo. Então, tu aprofunda mais o canal e dá mais vazão naquilo que tu falasse, né? De não sobrecarregar o rio, mas aí eu estava ali, nós fomos sair com uma embarcação da Defesa Civil um dia desse, e um senhor que estava ali disse, olha, eu moro aqui há 45 anos. Há 40 anos atrás, aqui tinha 8 metros de profundidade. Hoje não tem 3 metros. Imagina quanto assoreou todo o leito antigo do Itajaí-Mirim. Eu sou ribeirinho que ribeirinho atravessa a pé ali já. Eu fui criado no Rio Pequeno, ali na José Pereira Liberato, então, na beira do rio ali. A gente pescava ali, tinha camarão. Era limpa, né, e tudo, né? Então... Nós temos um problema ali, e aí algumas vezes eu participei, trabalhando na Assembleia Legislativa e mesmo na Prefeitura de Itajaí, algumas vezes eu participei de algumas discussões, e esse tipo de obra de intervenção, ou coisa que o valha no leito antigo, ele muitas vezes foi impedido por narrativas de que a Cunha Salina podia invadir a nossa área de captação. Mas ela é no canal retificado, a Cunha Salina? Não, mas ela podia dar a volta, né? O pessoal, eu estou falando assim... Porque é lá em cima, né? Sim, mas a Cunha vai até Brusque. Vai até, sim. Vai lá até Blumenau. Em Blumenau, o rio... Um dia eu fui lá fazer mergulho, uma pessoa tinha morrido, então, eu estava subindo. Eu vi algumas vezes o projeto não ser encaminhado, não andar, porque tinha essa narrativa de que a Cunha Salina invadiria a área de captação. Uhum. E aí, a escolha entre ter sal na água e todo o transtorno que causa... E aí a coisa nunca se chegou. Olha, a primeira vez que eu ouço falar nessa... Mas no canal a hora antigo, de executar, né? Provavelmente você vai encontrar essa dificuldade. Mas ali tem... Porque dá para fazer daí onde entra as comportas. Se a Cunha Salina está subindo, fecha a comporta. Lá na parte de cima não deixa ela entrar no Itajaí, no canal retificado. Isso não é uma... Como tem a comporta ali e já tem estudos ali na Semasa para que a comporta não seja no meio dali, para evitar a subida da Cunha Salina, não seja no meio do canal retificado, porque ali ele represa os sedimentos que vêm do rio Itajaí-Mirim e acaba formando uma barreira. E eu observei isso pessoalmente em 2008 até 2011 também, que estava um desnível de quase 2 metros na parte de cima da barragem com a parte de baixo. Então ali aquelas galhadas todas que repreendem. Se fizer um bolsão ao lado do canal retificado, dá tempo também de digamos aí, 2 hectares ali de abrir essa água de Itajaí-Mirim, ela entra lá e a comporta pode ficar na entrada do bolsão. Uhum. E ali, como aconteceu agora essa semana passada, da água vir vermelha, né, não tinha condições de fazer o tratamento por estar com muito sedimento, terra, essas coisas, fecha ali, deixa decantar, e daí depois faz o tratamento, porque tem uma reserva bruta de água bastante grande. E aí liberar o canal retificado, que é para poder a água sair, né? Quer dizer, a Defesa Civil está discutindo com o Semasa também e tal. Na verdade, a gente tem que falar, eu estava numa palestra ali, veio um senhor lá, um amigo nosso lá de Minas, que ele recebeu até o maior prêmio mundial em Defesa Civil que existe e tal. Ele ficava dizendo assim, repetem comigo, Defesa Civil é um sistema, não é um órgão, Defesa Civil é um sistema. Então, a Defesa Civil, ele é um sistema onde todos os órgãos estão envolvidos. O órgão Defesa Civil, lá onde eu trabalho, ele faz, em tempo de normalidade, a gente faz diariamente, que dá um trabalho danado, porque todo empreendimento que é feito em Itajaí tem que passar por uma análise prévia na Defesa Civil, verificar a cota de enchente, se há nível de risco, todas as variáveis ali. Então, são 3, 4 por dia. Diariamente tem auto de constatação, uma rachadura numa casa, num prédio, num muro que está rachando, um descorregamento, digamos, de um morro. Então, esse trabalho é diário com as equipes na rua. Nós ficamos fazendo o trabalho de prevenção, que esses estudos, tu botou ali na release, que é o que falta para a gente atingir os 20 itens do ICM ali do Ministério da Defesa Civil Nacional, né? É o Plano Municipal de Redução de Risco. Ainda nós estamos fazendo já o estudo de análise, o termo de referência, para fazer esse Plano Municipal de Redução de Risco. Então, é o trabalho de permanentemente verificar
tem uma equipe na rua verificando os abrigos, locais de abrigos, não só com a Defesa Civil, mas vai o INES, porque agora precisa de ter local para colocar os animais, né, separado das pessoas, e vai uma equipe também da Secretaria de Assistência Social, porque quem faz a gestão do abrigo, depois a alimentação, todo o controle do pessoal é a assistência social. Então essa equipe das 3 órgãos estão aí visitando os locais, pontos que a gente possa levar no dia que se der uma emergência. Mas que nós ali em 2008 levamos no CAIC, botamos 1.500 pessoas no CAIC, 1h da manhã tivemos que tirar todo mundo, que ali estava 1,5 metro d'água. Então, esse trabalho permanente. E um trabalho de prevenção no sentido de defesa civil na escola, foram quase 4.000 crianças esse ano atendidas por uma equipe também que vai nas escolas. Tem a Defesa Civil do Estado, que faz a Defesa Civil na escola, que capacita professores, e a partir do ano que vem nós vamos fazer também, nosso pessoal vai estar na escola fazendo agente mirim de Defesa Civil, e a Defesa Civil na escola, que são 10 encontros com os agentes mirim de Defesa Civil e 4 encontros com a Defesa Civil na escola, o nosso pessoal indo lá, dando a todas as orientações, que são futuros adultos que podem trabalhar com prevenção. Então, esse trabalho de prevenção é permanente. E, num momento de desastre, a Defesa Civil ela faz a gestão de toda da situação, juntamente com os demais órgãos, porque, por exemplo, nós precisamos da Secretaria de Obras, precisamos da Celesc, do Bombeiro, da Polícia Militar, da Assistência Social, de todos os órgãos da Secretaria de Segurança Pública, todos estão envolvidos. Não pode dizer, não, isso aí é a Defesa Civil, senão eu teria que ter uma estrutura de 1.000 homens ali, não tem como. Então, esse trabalho é sempre integrado com os demais órgãos da Prefeitura. Por isso, ele tem que estar sempre vinculado ao gabinete do prefeito, ou como secretaria, ou como coordenadoria, para poder também ter ingerência, não é ingerência, mas tratar do mesmo nível com as demais secretarias. Esse é um trabalho que o Robson tem feito muito bem aqui em Itajaí. As universidades têm sido uma parceira nos estudos, e o CEPED da Universidade Federal de Santa Catarina apontou, entre outras questões menores, mas os assentamentos informais em áreas de alto risco Itajaí como um ponto que deixa a nossa cidade vulnerável. Uhum. Em 2025, sob sua gestão, isso entrou na agenda, entrou na pauta? Então, é justamente o Plano Municipal de Redução de Risco que vai levantar todas essas locais onde tem ocupações irregulares. O tenente Aquino, aqui da Polícia Militar, ele fez mestrado ali na Univale, que é gestão pública, e ele me convidou para ser o banca dele. E ele, na apresentação, ele comentou que tem 72 áreas de invasão em Itajaí, ocupações irregulares, e que se nós não fizermos um trabalho muito sério, ela vai continuar crescendo. Como você comentou, muitas pessoas vêm de fora trabalhar em Itajaí. Adquirir um imóvel está muito caro. O aluguel está muito caro. Sim. As pessoas acabam ocupando áreas que não são passíveis de ocupação. Então, encostas próximas aos rios. Essas ocupações irregulares é um problema. E nós temos uma equipe, foi feito um decreto pelo prefeito, criando uma comissão de contenção de ocupações irregulares. A gente se reúne a cada 15 dias e cada ocupação irregular que tem, a gente tem no grupo, que alguém detecta, foi feito um convênio com a Polícia Militar para também intervir, né, com a Guarda Municipal, e diariamente tem denúncias e as pessoas vai lá e consegue conter antes que as pessoas entrem lá dentro, porque se nós não fizermos essa contenção, vai chegar um momento que vira, vamos dizer aí, as favelas do Rio, São Paulo, que nós não temos mais condições de entrar. Então, hoje ainda a gente consegue e que no monitorar. Momento da tragédia ocupam recursos, porque daí o senhor tem que se concentrar onde realmente... Sim, e, por exemplo, ali no Matadouro, né, Nossa Senhora das Graças, um morro ali tem todo ele ocupado. Como é que tu vai retirar todo mundo lá? E não adianta retirar uma casa, 2 casas, 3, porque no dia seguinte vai ter outra no lugar lá. Então, tem que estar sendo feito monitoramento do morro com as chuvas e, dependendo da quantidade de chuva, tem que começar a fazer a retirada das pessoas e botar em abrigo, porque
o risco de correr deslizamento nesses pontos é real. Mesma coisa nas encostas da beira do Itajaí-Mirim. Quando foi feito o plano ali, o parque linear do Itajaí-Mirim, já você já ouviu falar ali na Ilha Capivar? Do projeto, sim. O projeto está muito bonito, nós gostaríamos de colocar em prática, né? Quando ele foi feito, tinha menos de 250 famílias para serem retiradas. Hoje ultrapassa 500 famílias que tem ali. Nossa. E eu estou falando de 2, 3 anos só que eu ouvi falar disso. Não, já faz algum tempinho que tem ali, nós tivemos várias reuniões na prefeitura sobre... porque o Banco Mundial, ele gostaria de financiar esse projeto, que eles chamam de obras integradas à natureza, né? Então, fazer obras ali que... Eu tenho umas apresentações que lá em Jacarta, na Indonésia, que o Banco Mundial apresentou um estudo de caso, era semelhante a Itajaí-Mirim, ou até pior, estava muita residência, tudo dentro do rio. E hoje é tudo parque, coisa mais linda, né? E eles retiraram aquelas famílias. Mas teria que ser construídas residências populares, né? Mas um volume muito grande, porque quantas famílias tem ao longo do rio, e aí não adianta, o Banco Mundial não vai financiar essas obras para retirada dessas famílias, eles vão financiar a obra do parque. Isso é um problema também, né, Coronel? Assim, por muito tempo fui gestor e a desapropriação e a remoção, né, sempre ficou em cargo dos recursos ordinários, e muitas das vezes a gente fechou portas para grandes financiamentos e grandes projetos por não conseguir bancar, porque tu conduzir ou tu remover pessoas, como a gente fez, por exemplo, já custou caro para caramba, mesmo sendo pouco, para fazer para poder licitar as alças da Antônio Raio, 14, 15 famílias que tinha ali, né? E ficou... Se eu ver quanto tempo levou... Tu imagina 2, 3 mil famílias para retirar, eu me lembro desse processo, um processo traumático, Uhum. porque são pessoas que não têm documento, era área de invasão, só que tu não pode simplesmente botar no meio da BR-101 e derrubar as casas. Exatamente, quer dizer, teria que fazer as residências populares e remover essas famílias, mas também fazer uma ocupação imediata de onde elas foram retiradas, porque senão vai ser ocupada por outras pessoas ali. É um trabalho complexo, mas requer pulso firme do gestor público, né? Não, o senhor falou em altimetria, a tecnologia tem ajudado, o município da gente tem feito investimento com questões além das regras de altimetria, geoprocessamento, georreferenciamento de áreas de ocupação, esse tipo de coisa. A tecnologia tem ajudado vocês a tomar decisões mais rápidas? Assim, Com certeza, nós temos agora essa questão das regras telemétricas, agora nós colocamos as mais recentes, elas têm câmera de monitoramento que fica 24 horas ali filmando o rio, ela tem placa solar, sirene para alertar, tem pluviômetro que prevê o volume de chuva ali no local, e por a medição do rio, ela não é mais por uma sonda que ficava enterrada, que enchia de lama às vezes, era por radar, né? Então ela bate ali na água e dá um nível com precisão e transmite ali para nossa central. Então ela é muito eficiente. Uma das deficiências que eu ainda considero que nós temos é aquela previsão de chuva de um dia para outro, que aconteceu em janeiro, que ninguém previu. Nós fizemos já, junto com a ANFRE, eu estou como presidente do Colegiado de Defesa Civil da ANFRE, e nós temos trabalhado com a ANFRE, eles devem estar lançando, eles falaram que em janeiro eles contratam a empresa, uma empresa que nos dê com precisão, vamos dizer, o bairro São João, quanto é que vai chover lá amanhã, aqui na fazenda e assim por diante. Então, atualmente nós temos as previsões, por exemplo, da IPAGRE, Serempagre, Defesa Civil Estadual, diversos órgãos, mas elas são muito mais genéricas, elas não têm precisão da micro local, assim, localizado de quanta chuva vai dar. E já tem tecnologia para isso. Nós temos uma empresa de Itajaí, por exemplo, que faz a previsão dos portos. Ele estava me falando que lá em Paranaguá eles têm que alertar 10 minutos de antecedência antes de chegar a chuva para o navio fechar os porões, que é navio graneleiro que não pode molhar. Sim. Então, eles têm tecnologia que podem fazer a previsão do tempo com mais precisão localizada. Temos que instalar mais estações meteorológicas
e a contratação. Esperamos que a partir de janeiro a gente está cobrando ali, porque eles não tinham orçamento para esse ano, então a partir do ano que vem já deve ser feito pela ANFRE essa previsão microlocal. Por exemplo, hoje a Ana Carolina estava me perguntando, vai chover hoje? Porque tem a abertura do Natal Luz, né? E aí ela já me ligou 2 vezes. Eu disse, olha, todos os sites que eu pesquisei, entre 18, 19, 20 horas não vai chover. Vai parar daqui a pouco e vai... Porque agora está chovendo. E vai voltar a chover às 10 da noite. Mas no verão ele é muito mais difícil. A previsão ela é muito menos assertiva do que no inverno. No inverno é mais preciso, né? Então, por isso que temos que ter mais tecnologia nesse sentido. O senhor tem uma sala de monitoramento 24 horas à disposição, é 24 horas de monitoramento? Não, lá na Defesa Civil nós não temos mais a plantão, porque em tempo só deixamos quando tem, por exemplo, previsão temporal, aí a gente deixa lá. Nós colocamos o 199 junto com o 153, que é o 99 da Defesa Civil, o 153 da Guarda Municipal, ali no COI, na Central de Operações Integradas ali, né, da Guarda Municipal. E nós temos 2 agentes que trabalham lá dentro, atendendo também o telefone junto com eles, para otimizar mais o recurso, porque se eu deixo lá um pessoal à noite, final de semana, em tempo normal, em situação, porque se der uma emergência, não é a Defesa Civil que vai atuar de prontidão, ele vai fazer isolamento área, mas temos o bombeiro, né, cai uma árvore, o bombeiro que vai... Então, a gente vai, ficamos sobre aviso e prontidão só quando tem alguma situação mais de alerta, né, de chuva intensa, vento, granizo, essas coisas, né, senão a gente deixa em situação normal, é o expediente e mais o pessoal, porque o efetivo é pequeno e não dá para... O nosso corpo de bombeiros, eu acho que é um dos mais bem equipados do estado, sim, né, do nosso comando. Mas em termos de equipamento de resgate, salvamento, quando a Defesa Civil tem um plano de diretor para... Eu estou rindo porque tu tem aquela ideia que Defesa Civil é operação, né? Já me perguntaram qual é a estrutura que vocês têm ali Sim, mas é importante também, né? Nós temos ali apenas as embarcações com motor, com algumas... temos 3 caminhonetes para fazer as vistorias nos rios, porque se eu vou lá fazer o socorro, eu vou estar sobrepondo a função do bombeiro, e vou perder a gestão. Daí um agente perguntou um dia, sim, mas então a gente não pode fazer o socorro? Daí eu disse, enquanto tu está lá na ponta socorrendo alguém, pode ter 500 pessoas precisando de socorro e tu não sabe quem que... Então nós temos que estar numa sala de monitoramento, recebendo as informações e repassando para quem tem que executar. Não nós ir lá fazer o socorro. Temos que mudar, porque eu estou dizendo... fazer a gestão de recursos da cidade para que... De toda a cidade, juntar todos os recursos. Eu não falei... Jeep Club, rádio amador, veículos off-road 4x4 que nos ajudaram muito. Em 2008, para ter uma ideia, eu tinha 450 pessoas ali no quartel almoçando, jantando, tomando café, lanche noturno, e tinha mais de 100 embarcações, e os jipes, aqueles caminhões que entram na água, que nos socorreram, que levaram as embarcações lá no Santa Regina, por exemplo, nos pontos quando ninguém entrava, com meio metro da água, cheio de lama, é o que nos ajudou muito. Então, todas as forças, pessoas que têm embarcação, nós temos tudo cadastrado lá, embarcações de pessoas civis que são voluntários, se der uma enchente, eu não vou ter 100 embarcações lá na Defesa Civil para fazer o socorro. Nós temos as forças da comunidade que tem que ser juntada no momento de emergência para poder fazer toda essa gestão. Então, a Defesa Civil, esse é o trabalho juntamente com os outros órgãos. Né? Hoje com o coordenador, são quantos servidores à disposição? Tem um coordenador, 3 gerentes, são os 4 cargos comissionados que tem, apenas isso. Nós temos 10 agentes de Defesa Civil, que é esse pessoal que faz todo esse trabalho de campo. E temos o Marinho Stringari, que ele é funcionário da Univale. Ele através de convênio com a prefeitura, ele, pela Rádio Costeira, ele fica conosco lá em Itajaí, fazendo a previsão do tempo, fazendo monitoramento. Sim. E temos 4 estagiários que estão trabalhando conosco lá também. Fora isso, a Defesa Civil, ela tem participado, tem recebido emendas parlamentares nesse sentido? Inclusive as 2 últimas estações meteorológicas foram da senadora Ivete da Silveira, de R$211 mil, se não me engano, que nós instalamos.
não teve tantas quanto a gente gostaria, mas é sempre importante, né? Mas tem que ter projeto pronto, Tem né? que ter o Porque- projeto. Eu disponibilizei um monte de emenda na minha época que eu estava lá como deputado de veículo para defesa civil. Temos vivido aí esse período de novembro, dezembro, é um período meio É o mais Ne- complicado. mais complicado, né? É Como que... porque vem frio e calor ao mesmo tempo. Sim. Então, uma região fria, uma região quente, começa a natureza tende a voltar ao equilíbrio. Então, dá aqueles vendavais fortes, dá aquelas nuvens que podem ter granizo, temporal localizado, e é difícil de prever, né? Então, sexta-feira, por exemplo, o prefeito me ligou 2 vezes, que disse que ele recebeu alerta do secretário estadual de Defesa Civil. Eu disse ao prefeito, nós não temos previsão de temporal aqui. Daí ele não estava satisfeito, me liga de novo. Não vai ter, não, disse aqui Itajaí não tem previsão, mas ele vai passar mais pelo sul, e realmente passou no sul, e passou ali no Alto Vale, passou com um temporal meio feio, mas em Itajaí acabou, praticamente nem choveu e não deu nada. Mas a gente ficava monitorando direto, porque vendo para onde é que estava passando aqueles temporais. Poderia se formar de um momento para outro, como aconteceu em início de janeiro, que se formou no oceano e descarregou tudo aqui. Então a gente tem que estar, nesse período, tem que estar monitorando sempre. Passou março em diante e fica mais tranquilo, né? Estudos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul diz que até 2100 teremos 5 vezes mais frequentes esses eventos. Nós temos um corredor, eu estava vendo essa semana ainda, estudando e pesquisando para esse nosso bate-papo, nós temos um corredor ali na região de Xanxerê, Xaxim ali, Tornados ali, que né? é de ciclones e Segundo tornados. maior do mundo, né? concentração de tornados. Temos o Atlântico também com esse também como um corredor mais volátil nesse sentido. Uhum. Mas assim, o que a gente pode esperar assim da evolução do futuro disso? Nós estamos porque preparado, sinceramente, eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que preparado é um negócio muito difícil de se falar, né? Mas assim, no mínimo tá pronto para cuidar da vida, né? Das pessoas, assim, mediante esses eventos que têm crescido e têm assustado. Eu tenho 51 anos e realmente 2025 me assustou da frequência. Quer dizer, eu vi algumas vezes, mas a frequência em 2025 foi um negócio mais... E aqui nós ainda estamos passando ileso, né? Porque veio um pessoal do Rio Grande do Sul fazer uma visita para a gente, disse que eles ganharam a licitação dos dos desastres lá no sul. Porque antes, lembra, Santa Catarina era com muito mais frequência. Sim. E agora, de uns 3 anos para cá, é quase que direto ali na Serra Gaúcha, em Porto Alegre, acontecendo eventos extremos assim com muita intensidade. E a nossa região sul, se olhar em relação ao restante do país, ele é assim inúmeras vezes maior o número de situação de emergência, de calamidade que são registrados do que outras regiões do estado, porque nós estamos aqui muito suscetível aos ventos do sul, né, que vem ali da Antártica, né, aqueles ventos sul, e tempestades extratropicais que pegam do oceano aqui e Aqui muito... esse estudo até, o senhor me corrige se estiver errado, que às vezes pode estar, né? Mas assim, de 91 a 2024, aumento de 19 vezes, quer dizer, 1.900% de eventos de ciclone, por nós exemplo. Temos registrado, a gente já fez vários seminários de bombeiro também, porque a gente estuda também sobre isso, tem diminuído as inundações graduais e aumentado as enxurradas, aquelas bruscas, né, tempestades bruscas, que eu comentei antes. Então, aquelas chuvas torrenciais por um curto período de tempo. Então, principalmente questão das cidades, né, que é uma elevação da temperatura, tu tira o mato, coloca asfalto, coloca residência, claro que vai aumentar a temperatura. E ali pode acontecer esses temporais com mais frequência e menos aquelas inundações graduais. É o que tem sido observado nos últimos anos. 407 desastres de 91 a 2024. Com vários mortos. Isso assusta porque a gente vê está crescendo aí de maneira forte, né? E a gente... É o novo normal, inclusive, dizem aqui no nós temos que, não é se acostumar com a cheia, nós temos que fazer obras estruturantes que possam amenizar os impactos. Quando o Itajaí foi começar a ser habitado, ninguém sabia, ou o pessoal lá na época não sabia, que nós estávamos construindo uma cidade no leito secundário do rio Itajaí-Açu.
e do Itajaí-Mirim, porque toda a área plana ao lado do rio, quando chove, ultrapassa a capacidade dele, ele espalha para os lados. Então, esse é um processo natural. Só que quando tem vegetação, tem mata, não dá problema nenhum. Agora, quando tem residências ali, acaba sendo atingida. Então, imagina se não tivesse o canal para a entrada dos navios, se fosse natural ainda, que era raso ali a saída, nós iríamos ser atingidos com essa chuvarada tudo que deu em 2008, 2011, 2023, várias vezes, nós teríamos impacto infinitamente maiores. Então, a sorte que temos esse canal aprofundado, outras obras que eu comentei há pouco ali, né, de obras estruturantes com diques, com portas e bombas para retirar da água. Eu não comentei da Murta. A Murta também, ela pega a água ali pela entrada do Itajaí-Açu, que entra no Ribeirão da Murta e enche aquele bairro. Se nós fizermos uma comporta ali e colocar bombas impedindo que a água do Itajaí-Açu entre e retire a água do Ribeirão da Murta, nós livramos aquela região também de cheias. Então, são tudo obras que a gente precisa pensar no futuro e não é conviver, mas saber como usar a engenharia a nosso favor e poder amenizar os efeitos das cheias, né? Limpeza realização de macrodrenagem, limpeza dessas galerias e tubulações é fundamental. Uma ação integrada, né? Exatamente, é fundamental. Coronel, em 2024, ali, depois da eleição, o Robson recebeu um apoio bastante grande ali da Câmara de Vereadores para estabelecer o orçamento de 2025 e agora, com a sua base, o orçamento para 2026. A Defesa Civil definitivamente está bem representada no orçamento, quer dizer, foi estabelecido dentro das leis de diretrizes orçamentárias. Nós colocamos itens orçamentários necessários para a gente fazer aqueles trabalhos de prevenção, defesa civil na escola, todos o que a gente previu, porque essas obras de maior, que requerem recursos maiores, a gente pretende buscar junto ao governo do estado, a União e também através de financiamento. Daí tu não vai colocar no orçamento da Defesa Civil, que ali é para fazer a gestão. Então a gente está contemplado, porque se precisar mais ou menos a gente tem a dotação orçamentária prevista, né? Então se precisar contemplar pretende mais fazer concurso, aumentar efetivo? Nós ainda não pedimos, porque eu acho que, como eu te falei, nós temos que saber fazer gestão. Não querer, porque se nós quisermos fazer tudo, nós vamos precisar de um efetivo infinitamente maior. Nós temos uma estrutura que, claro, Blumenau tem quase 4 vezes o efetivo nosso. Né? Um pouco maior acho que ainda é necessário, porque a cidade está aumentando muito e as demandas são maiores. Mas não inchar muito a máquina para poder saber fazer uma boa gestão com efetivo reduzido e saber utilizar as forças das outras secretarias e da comunidade civil, no caso também, junto com os... Ô, Coronel, o senhor sabe que aqui não dá para ir embora sem falar de política, né? Lógico que é o palanque que a gente gosta. E o senhor foi um deputado consagrado e tem uma história de serviços prestados à comunidade de uma vida, praticamente, e eu queria saber se... Eu não vou dizer que nós podemos perder o Coronel, mas assim, porque se o senhor está fazendo um plano tão bom e tal, daqui a pouco sai candidato, eu queria saber se o senhor tem alguma pretensão. O senhor está no Partido Liberal hoje, né? Eu estou no Partido Liberal logo quando eu saí deixei o mandato, né? Eu já me filiei ao PL, né? Convite ali do governador, daí ele disse, vê se dessa vez tu vai estadual. Daí assinou a minha ficha lá na casa dele, né? E eu... Pretendo sair... Pretende ser pré-candidato federal ou estadual? Estadual. Eu em 2018, eu queria sair a estadual. Na verdade, eu não queria. O pessoal que eu era comandante-geral do Corpo de Bombeiros já há 3 anos e meio. E aí, com a saída do Colombo, já tinha 36 anos de efetivo serviço, a minha ideia era terminar o meu doutorado. Mas o senhor estava nativa ainda, né? Eu estava nativa até eu me filiar, né? Porque eu não poderia... até março, que eu saí, né? Em março de 2018. Aí a minha ideia, eu dava aula na faculdade, Direito Ambiental, eu disse, vou me dedicar agora à docência, né? Mas daí o pessoal vinha com planilha, não, tem que ser nosso representante, isso, aquilo. Depois de uns 3 meses eu acabei aceitando, e aí a Estadual. Daí a nossa Associação dos Oficiais e de Praças ali, que... toda a nossa legislação é regida pela União hoje, né? Sim. E daí eles dizem, não, tu tem que
que ser deputado federal, tem que representar nós em Brasília. Eu disse, não, dessa vez eu vou a estadual, na próxima então eu vou a federal. Aí, no dia seguinte que eu me elegi, já me ligaram, na próxima vai a federal. E eu já tinha até me arrependido de ter ido, porque, levantar 3 da manhã, pegar o avião 5 horas, ir para Brasília e tal, né? Então, mas a gente aceitou o desafio. E o que a gente errou foi o partido, né? O partido acabou ficando no vácuo. Eu estava no Republicano. Ah, certo. E o pessoal de direita considerou lá o partido traidor do Bolsonaro, que ninguém queria saber do 10, era, né? O partido do Moisés, do Moisés. Né? Certo. Nós acabamos ficando no vácuo. A direita não votou na gente, a esquerda não votou na gente, e a gente ficou meio... Mas estava ali, o senhor é deputado de um projeto que se elegeu dentro do corpo bolsonarista, né? Mas eu sempre apoiei o Bolsonaro. Sim. O Republicanos, inclusive, era um dos 3 partidos da base do Bolsonaro. Sim. Inclusive, o Bolsonaro era para ter ido para os Republicanos. E nós apoiamos integralmente o Bolsonaro. Mas o Moisés, por não declarar apoio, ele acabou arrastando os demais partidos do Republicano. Se você ver hoje, o Republicano está na base do Jorge Melo e é um partido de direita. E da base do Bolsonaro. O Jorge Goetti assumiu a presidência, mas ele é um partido. Nós estávamos apoiando integralmente o Bolsonaro. Nós não estávamos no partido do 22. As pessoas queriam o santinho do 22, né? Sim. Esse era o grande problema. O senhor se manteve no Republicanos, não... Se eu tivesse ido para o PL, recebi convite do governador até na época, como eu já tinha ido do Brasília e falado com o Marcos Pereira, daí eles, não, então tu vai ser o nosso candidato a deputado federal. Nós esperávamos fazer 2 deputados federais e ele um foi meio. Deputado federal pelo Republicanos, o Jorge Melo, depois é que ele mudou o PL. Ele era do PR? Não, o PR é o atual PL. Ah, tá. Ele só mudou de nome, né? Tá. Ele é Republicanos mesmo, né? E daí... Claro, o número ficou mesmo, tá certo. Então, o que deu errado ali foi o partido, que nós não conseguimos fazer nem legenda, né? Uhum. E não foi só eu, foi praticamente toda a nominata dançou, né? E agora eu estou no PL e a gente está fazendo uma estrutura, porque eu estou como presidente da Federação Catarinense de Bombeiro, inclusive eu fui reeleito agora há poucos dias e dia 11 nós vamos assumir a nova diretoria, né? Uhum. Na reeleição, né? E estamos uma base dos guarda-vidas civis, dos bombeiros comunitários, dos bombeiros militares, da polícia, de tudo. Então, nós temos uma base bastante grande no estado todo, né? Então, eu já estou trabalhando no estado e eu espero aqui em Itajaí também ter uma base política. Nas 2 vezes que fui candidato, eu não tive um vereador trabalhando comigo. O PSL não tinha nada, né? Mas já teve vereador declarando apoio do senhor aqui nessa bancada, tá? Vitor Nascimento. Então é uma boa notícia. Lembra? Vitor Nascimento, se eu for apoiar um deputado estadual, vai ser legal, eu dou muito bem com ele, eu ajudei ele, inclusive, eu fiz algumas reuniões com os guarda-vidas, com os bombeiros ali, para ele, que ele falou que trabalhou conosco ali. Ele tem muita admiração pelo seu trabalho e disse que ele apoiaria. Esse é um trabalho que porque a gente estava meio que até provocando ele por causa dessas questões de quem vai ser, porque tem muito candidato a deputado estadual, Coronel. Ainda tomara que o senhor tenha uma organização. O meu primeiro desafio era garantir a vaga no PL, né? Mas tem muito candidato. A última conta que eu fiz, confirmado era 21, tinha possibilidade de 28 na Anfre. Em 2008... Claro que isso vai chegando... Sim, vai filtrando, vai chegando, né? vai diminuindo em 2018, nós estávamos em 8 candidatos a deputado estadual na região da Anfre aqui, se você lembra. Então, mas nós já chegamos perto de 21. Só do partido, né? Só do PL. Só do PSL. Do PSL, nós estávamos em 8 na região da Anfre, fora os outros partidos. Devia ter, no mínimo, outro tanto, né? E eu sei que em 2022, nós estávamos em 10, 11 federal e 10, 11 estadual também. Mas assim, a gente não dá para impedir da pessoa ser candidato, do partido lançar o candidato. O que tem que verificar é a viabilidade, se ele vai fazer a legenda para outro candidato ou se ele vai concorrer para se eleger. Esse eu acho que é uma das... Eu vou concorrer para me eleger deputado, eu não vou lá para fazer legenda para o partido, eleger o mais votado do partido. Então, esse é um trabalho que a gente tem que fazer. Coronel, o senhor tá... Deixa eu fazer uma pergunta... Eu vou fazer para o senhor porque eu fiz para várias pessoas e é uma tese que a gente discute aqui há muito tempo. O senhor se sente confortável com esse modelo de democracia partidária que está posto hoje, com todo esse controle
desses presidentes nacionais do partido que se perpetuam no poder, com esse controle através de emenda parlamentar, através de fundo eleitoral, fundo partidário, cota de gênero. Quer dizer, não parece meio esquisito esse processo antes da urna? Porque muito se fala da urna, muito se fala de conferir a urna, mas esse processo de escolha de quem vai estar na urna não é um negócio que incomoda, que está cada vez mais... Já foi pior, né? Já foi pior, porque antes, quando tinha coligação para vereador, para deputado estadual, para federal, eles botavam todo mundo naquele pacotão e agora o partido tem que fazer a sua legenda, né? Então já melhorou um pouco. Mas eu acho assim, ó, é hipocrisia eu dizer assim, eu não quero fundo eleitoral, eu não quero nada, e aí eu já saio atrás dos que vão aceitar. Então, é para todos ou é para ninguém. Eu, em 2018, eu fiz uma vaquinha virtual, não tínhamos nada no partido, e eu gastei 18 mil reais da vaquinha, mais R$1.000 que eu gastei 19 mil na campanha. Né? Em 2022, o partido me deu algum recurso ali, e também foi muito pouco recurso. Agora, eu não sei também quanto a gente tem, mas assim, ó, ou ninguém tem, ou todo mundo tem. Porque eu acho injusto um ter muito e outro pouco, né? Eu acho mas o que eu quero dizer para o senhor, sem querer... Mas assim, ó, vamos lá. Caroline Detoni, um baita quadro do partido, uma mulher que dirigiu... De repente ela está sendo preterida por uma questão que não é natural, que não é redonda, e não é também o catarinense, se pudesse escolher, optaria por... A gente já viu vários documentos, enquetes, pesquisas, dizendo o seguinte, não, a Detoni seria uma prioridade do catarinense. É isso que eu digo assim, ó, o senhor por exemplo, o senhor perdeu a eleição na última eleição, e de repente o senhor ser preterido por causa disso, entendeu? Para colocar... numa situação, por exemplo, um filho do Bolsonaro que veio de Brasília, um negócio constrangedor, não é? Mas assim, ó, eu tenho o meu ponto de vista, eu sempre disse assim, no meio militar a gente diz assim, ó, enquanto tu tá na fase de ideias, sugestões, se discute, briga e até chegar numa conclusão. Alguém tem que tomar uma decisão, né? A partir do momento, eu usava muito a democracia, eu dizia para o nosso pessoal assim, ó, nós estamos em 31, se 16 votar de um sentido e 14 do outro, 14 e 15, né? 16 e 15. Quem venceu por um voto, agora quem está contra tem que ser favorável ao que venceu, porque democracia é a vontade da maioria e não a vontade de tua vontade. Então, se o partido tomou uma decisão, não vou mais ficar discutindo. Ordem dada é ordem cumprida, a gente dizia, né? Então, a partir do momento que você tomou a decisão, se a gente continuar brigando, nós vamos só desgastar o partido. Esse é o meu ponto de vista. Então, enquanto está se trocando ideia, o que vocês acham? É legal assim, é melhor? Vamos discutir. A partir do momento, não, vai ser assim, o acordo que foi feito pelo governador com o Bolsonaro, se foi feito um acordo, eu acho que ele tem que ser cumprido. Esse é o meu ponto de vista, né? Mas não foi votado, como o senhor falou, né? Não sei, eu não participei, logicamente, né? Mas aí o catarinense vai demonstrar na urna se ele acha que está errado, porque assim, é uma opinião tua, está contrária, a minha é outra, do outro. Mas o catarinense, ele tem liberdade para ir lá votar da forma que ele acha melhor, né? Eu queria saber se eu achava justo, né? Independente. É uma situação eu também acho, assim, complexa, né? Lógico. Está dentro da legalidade, tomou a decisão, tem que cumprir. Mas Exato. Achar justo é uma outra... É outra situação. É outra situação, né? Complicado. Gostaria de agradecer muito, senhor, a presença, colocar à disposição a Polilógica para a gente discutir politicamente, a partir do momento que o senhor estiver desincompatibilizado, querer discutir a cidade, os planos da cidade e as suas propostas para a nossa região. Eu quero colocar o Polilógica à disposição, nós queremos participar ativamente desse processo eleitoral, garantindo espaço para as nossas lideranças. É um compromisso que nós temos desde a fundação, quando eu e o Nicolas Reis criamos esse podcast, foi porque nós entendemos, como participamos há mais de 25 anos desse processo, nós entendemos que se fechou um ciclo na última eleição, quando Jandir e Vonei, que disputaram 28 anos, e dirigiram a cidade durante 28 anos, quer dizer, nós não tínhamos lideranças construídas do ponto de vista prático, né? Então veio o Robson aí, que está tentando construir, se consolidar nessa liderança,
e dentro do processo da ANFRE nós queremos contribuir com esse debate e garantir a representação da nossa região. Então, independente do circuito que o senhor for traçar, eu queria que o senhor colocasse Polológica na sua agenda para a gente estar debatendo. Hoje só sabe que é só me convidar que eu estou aqui, né? Tá porque o interesse maior é meu do que eu tenho. Sim. Porque Não, mas para nós queremos discutir com a nossa sociedade a importância. Olha todos os problemas que nós temos aí de mobilidade, de porto, de cheias. Nós temos um monte de coisa que a gente está ficando para trás por ausência de representatividade ou com dificuldade de representar. A gente vê assim, ó, Criciúma, quantos deputados federais e estaduais eles têm? A cidade menor que Itajaí. Né? Então, quando a gente não se une aqui para ter os representantes de Itajaí realmente, porque metade dos votos vão para fora. Não dá mais para pensar Itajaí isolado, né, Coronel? Claro, ANFRE, né? Porque não, assim, não adianta, porque se acontece alguma coisa em Navegantes, Itajaí para, se acontece alguma coisa em Balneário, Itajaí para. Tanto que hoje nós fizemos uma reunião por mês com todos o coordenador de Defesa Civil da ANFRE e a gente discute a Defesa Civil regionalmente, né? Sim. Então, esse é fundamental. Tanto que lá aconteceu em Luiz Alves semana passada, o primeiro que ligou o prefeito foi para mim. Se ele precisa de ajuda, eu acionei o bombeiro, eu peguei, liguei para o Robson, eu estou indo para lá, e de lá a gente ficou 2 dias ali auxiliando o Luiz Alves, assim como a gente pode auxiliar, porque essa junção de esforços, né, de todo o município, da região, claro, é uma região já praticamente conurbada, né, de todos os municípios da ANFRE. E os problemas são comuns, principalmente mobilidade, né? Que eu acho que é um dos mais graves e tende a se agravar. Não, e a grana que nós estamos perdendo, né, Coronel? Com essas BR paradas, o maior centro logístico do estado de Santa Catarina, da região sul. As marginais que nunca são concluídas. É uma dificuldade. Eu acredito, assim, eu estou ainda na política, eu não precisaria dizer assim, eu já estou na reserva. Ali da Defesa Civil é uma função que eu gosto de fazer, mas eu acho que a gente pode contribuir muito mais ainda estando lá presente do que só reclamando em grupo de WhatsApp e reclamando por fora. Eu acho que quando tu se dispõe a ser parte da solução e não só reclamar, eu acho que é isso que me traz motivação de estar na política. Obrigado, a Câmara está à sua disposição para uma mensagem final para o nosso povo da ANFRE aí? Então, primeiramente, mais uma vez agradecer a oportunidade, dizer que estou quase 30 anos aqui em Itajaí, tentando contribuir para a cidade, para a nossa região, para o nosso estado, e me coloco à disposição. Esperamos não ser necessário, mas a Defesa Civil está 24 horas por dia monitorando o clima, dando os alertas, e acreditem, né? Acreditem que os alertas que são dados, eles são importantes para a população, e permanecemos à disposição em que for necessário. A gente quer aqui contribuir para a cidade, para o nosso estado, e no que for possível. Muito obrigado, Coronel. Até o próximo programa. Fraterno abraço. Itajaí está crescendo e a infraestrutura acompanha este avanço. Serão 2 novas estações de tratamento de água e uma delas começa a operar já em 2025. Além disso, 2 novos reservatórios vão reforçar o abastecimento. E vem aí a ampliação da rede coletora e da estação de tratamento de esgoto. No total, são 29 projetos em execução e mais de 330 milhões de reais em investimentos. O Semasa para Itajaí, por Itajaí.